muitas vezes, você tomando o remédio para dor de cabeça vai te viciar e o seu cérebro, sem esse remédio, vai produzir a dor, porque ele já se tornou vicioso, ele se tornou adicto mesmo àquele remédio. Então é muito, muito importante a gente tratar de forma natural. Então vamos falar sobre dor de cabeça. Vocês sabem que faz muitos anos que eu não tomo um remédio alopático, ou seja, artificial, né, sintético, que a gente vê nas farmácias, enfim, muitos anos mesmo. E isso não significa que eu não tenha dor de cabeça. Inclusive eu tenho até com uma certa frequência. Eu uso óculos, eu uso uns 2 graus de uma das vistas, eu nem sei qual, e na outra 1,75, uma coisa assim. Então não é tão baixo, né, o grauzinho assim. E eu não consigo botar lente. Então neste momento eu estou forçando a vista e eu trabalho bastante, né, com o computador, gravando e tal. Então, vira e mexe, eu tenho dor de cabeça. E como que há tantos anos eu estou sem precisar tomar nenhum outro medicamento? Dor eu tenho normalmente e a gente vai continuar tendo todas essas oscilações. Então, como é que eu, tendo dor de cabeça, até com uma certa frequência, mensalmente, de vez em quando ela aparece, e eu consigo ficar sem tomar nenhum medicamento? Justamente por todas essas técnicas que hoje, ainda mais adiante, eu vou passar para vocês, que são realmente técnicas riquíssimas e que vocês podem fazer com toda facilidade em casa e indicar para as pessoas. Bom, e a dor de cabeça, enxaqueca. Tem algumas pessoas aqui que devem ter enxaqueca. Se você tiver, me conta aí nos comentários se você tem com frequência, enfim. Mas dor de cabeça acho que todo mundo tem em algum momento. A enxaqueca, ela tem algumas indicações específicas, né, algumas características. Então, uma dor de cabeça crônica, ela pode durar algumas horas, pode durar mais de um dia. A dor de cabeça não, ela já pode vir e ir embora, dores um pouco mais fracas, mas de qualquer forma existem basicamente vários tipos de cefaleia. A gente fala, né, dor de cabeça, cefaleia, tem esse termo. E existem vários tipos. Então, tem dor de cabeça primária, que é quando é causada por um fator externo, por exemplo, uma gripe, e aí te causa dor de cabeça. E a secundária, que é causada por algum fator interno, ou não é causada por nenhum fator externo. Tem esses 2 tipos básicos, mas dor de cabeça tem de diferentes tipos. Então, que pega mais as têmporas, pega mais a parte frontal da testa, parte da nuca, cabeça inteira, enfim. E aí eu vou dar algumas dicas também de umas massagens em pontos chaves para vocês, onde vocês estiverem, vocês conseguirem tratar. Quando a gente tem dor de cabeça, paralisa, não dá nem para abrir os olhos, né? Enxaqueca principalmente, ou uma dor de cabeça bem forte, você não consegue abrir os olhos, tem fotofobia, então a luz te atrapalha, os cheiros te atrapalham, cheiro de comida, cheiro de perfume de outras pessoas, então. E você não controla isso, né? Muitas vezes você trabalha em algum lugar que a pessoa, ou um cliente que aparece do nada, ou alguém que trabalha contigo que você não tem ali uma intimidade para dizer, para de usar esse perfume, você às vezes sente aqueles aromas e desencadeia a sua enxaqueca, essa dor muito forte. Então, o que fazer nesse dia a dia, nesse momento? Como eu disse, tem muitos tipos diferentes, mas a naturopatia integrativa vai agir basicamente da mesma forma. Então, a gente age nessa área, nessa região da cabeça, está relacionada ao chakra frontal. Então, aqui, bem no centro da testa, a gente tem um chakra frontal. E, claro, você tendo uma dor de cabeça relacionada, por exemplo, à sinusite. Então, tem várias formas que a dor de cabeça se desencadeia, como eu disse, por conta dos aromas, cheiros diferentes, por conta de problemas respiratórios, igual eu ia falar agora. Então, se você tem uma sinusite que trava tudo aqui, e aí por isso que eu tô falando, tá mais relacionada, pode estar relacionada ao chakra frontal, chakra laríngeo também, então a gente dá para trabalhar. O que mais? Pela alta exposição ao sol, causa vasodilatação, a gente fica com dor de cabeça, né? Aquele diazão na praia, você chega, cabeça bombando, assim, fica lá latejando. E, consequentemente, a exposição ao sol e falta de hidratação causa muita dor de cabeça. Falta de hidratação. Sempre falo para as minhas alunas que o consumo de água ele está intrínseco a qualquer novo estilo de vida, assim, mais saudável, mais natural. Então, precisa tomar uma quantidade legal de água. E essa água, ela pode ser, obviamente, solarizada, pode ser um elixir de cristal, pode ser um chá, caso você não coloque açúcar nesse chá. Esse chá, ele pode ser
na sua contazinha ali de água, porque ele é natural também, tá hidratando e tem todos os efeitos terapêuticos do chá que você estiver fazendo. Então, ele pode ser também um chá já próprio para sua dor de cabeça, que eu vou dizer quais são as melhores plantas também hoje para vocês. E tomar essa quantidade de água. Muito se fala aí sobre 2 litros de água por dia, esse é o geralzão, mas, gente, seu peso multiplicado por 0,035 é a quantidade de água que você deve tomar todos os dias. Seu peso vezes 0,035. E como eu disse, você pode integrar todos esses itens da naturopatia para você tomar essa água. Pode ter tintura ali dentro, né, que é o preparado, o fitoterápico preparado aí em casa de vocês. Então, tem que tomar muita água. Estando calor, estando frio, a gente tem que tomar muita água. É o que vai fazer nossos fluidos funcionarem, nossos sistemas funcionarem melhor. Então, tem que tomar. E a falta de hidratação, muitas vezes, ela causa dor de cabeça. Então, esse é um fator que vocês podem pensar. No meu período de ensino médio, quando eu ainda estava bem distanciada dessa minha nova conexão, dessa minha conexão mesmo com essa jornada natural, demorou um pouquinho, foi ali perto do ensino médio, mas eu me lembro que no início do ensino médio eu ainda tomava muito remédio para cólica, para dor de cabeça, para continuar ali estudando. Eu também trabalhava depois do colégio, então como que eu ia fazer de manter aquela dor, né? O que a gente está falando. Dor de cabeça não consegue abrir o olho, não consegue pensar, não consegue fazer nada, só quer ficar recolhida. Outros motivos também que podem causar dor de cabeça, só para a gente encerrar essa primeira etapa, é justamente alguma doença mais grave, que aí, por isso que eu sempre falo, tá com uma dor recorrente, faça um exame, vá ver, a gente não tá aqui para deixar esse tipo de tratamento e prevenção mesmo de lado, veja, tá tudo ok, beleza, vamos entender então o motivo dessa dor de cabeça, que aí pode ser também causado por estresse, por falta de sono. Então, o que eu quero dizer aqui, a gente descobriu que não é nada grave, ok? Faça uma anamnese, que quem participou da jornada da naturopatia integrativa que a gente teve, ou quem é aluna, quem acompanha aqui mais tempo, sabe que essa é uma ficha para você fazer uma análise do motivo que aquilo surgiu na sua vida. Então, por exemplo, a Flávia, ela tem a dor de cabeça desde os 6 anos de idade, é muito jovem. Provavelmente ela já deve ter feito exames e tal. Viu que não é nada grave, né? Ou mesmo que seja algo grave, a gente também trabalha com a naturopatia. Pode ser que de forma complementar, mas muitas vezes de forma essencial, né? Com a naturopatia a gente trabalha. Então, identifique de onde aquilo está vindo. É por estresse? É por um desequilíbrio energético? É fator genético? É falta de sono? Falta de hidratação? Muita exposição ao sol? Precisa de óculos? Então, essa anamnese é uma forma da gente identificar, porque muitas vezes você vai simplesmente achar, vou tomar aqui um remedinho para dor de cabeça, sei lá, né? Toma qualquer paracetamol, Tilenol, né, que é muito comum, toma lima de pirona, vai tomando um remedinho para dor de cabeça e levando a vida como se fosse aquilo normal. Era o que eu fazia, é o que eu vejo muitas pessoas fazendo, e isso é extremamente prejudicial. Eu separei até aqui só um dado bem simples para vocês entenderem o que eu estou falando, para a gente entender um pouco mais do porquê que eu venho aqui toda semana, todo dia praticamente não, todos os dias no meu Instagram, e isso é o meu propósito de vida, é fazer as pessoas acordarem para que o que elas estão vivendo não é o normal, se tornou comum, mas não é o normal. Pensa comigo, se é o normal a gente ficar se entupindo com substâncias que a gente não sabe nem exatamente o que são, todos os dias, ou semanalmente, ou até mensalmente na nossa vida. Isso a médio ou longo prazo, até curto prazo, pode ser muito prejudicial. Então, o dado que eu separei só para vocês terem uma noção do que eu estou falando, porque Fê, qual o problema de tomar um Tilenolzinho aqui, outro ali, um paracetamol de pirona, todo mundo toma, tá? Vende na farmácia sem receita, ou tá lá atestado que é aprovado pela empresa X ou Y. Sempre digo isso, aprovado por quem, que tem qual interesse. Então, muitas vezes esse remedinho, entre aspas, inofensivo, primeiro que você abrindo a bula, porque a gente nunca abre, aliás, tem alguns tablets, né? Eu nem sei o nome daquilo, esqueci o nome do tabletinho, assim, às vezes você compra aquilo solto, nem vem com a bula. Então, olha que inofensivo, né? Eles nem avisam o que pode aquilo causar no seu organismo. Mas sempre vai causar algum efeito colateral. Sempre vai causar algum efeito colateral. Colocou dentro do seu corpo, aquilo tem uma reação. É como se seu organismo tivesse que... Peraí, o que é isso? Eu não identifico isso. Por isso que quando a gente faz qualquer aplicação da naturopatia, o nosso corpo, sendo também natural, ele vai dizer, tá legal, deixa eu lidar aqui
com essas substâncias, que são químicas também, em termos de plantas e óleos essenciais, são substâncias químicas também, têm suas propriedades terapêuticas. Pode ser chamada de remédios naturais, aqui esse termo não é muito comum, mas podem ser chamados de remédios naturais porque eles também vão ter propriedades como analgésica, antidor, enfim. Então, de uma forma ou de outra, o seu corpo vai receber tudo aquilo e vai ter que lidar com aquele monte de substância. Então, nunca é um remedinho inofensivo. É isso que é o meu propósito de estar sempre aqui alertando mesmo as pessoas, porque a gente tem a possibilidade natural. Pensem comigo. Nós somos seres também naturais. A gente tem também uma gama gigantesca da naturopatia integrativa para nos tratar de mais de 90% das questões. E com certeza dor de cabeça e enxaqueca é uma delas, como eu disse. Eu não tomo nenhum medicamento desse há muitos anos e na minha época de ensino médio eu tomava bastante. Então, tudo bem, de vez em quando, se você precisar, realmente precisou muito, ótimo, a gente tem essa saída da medicina convencional. No mais, não precisamos. E eu digo e atesto, em mais de 90% dos casos. Já tem pesquisas que dizem isso, né? Que mais de 90% dos medicamentos a gente não precisaria fazer o uso. Então, esse dado alarmante não é para assustar vocês, mas é só para vocês entenderem o porquê eu falo tanto disso. Então, cerca de 14% da população tem enxaqueca. E de 2 a 3% essas dores de cabeça foram causadas pelo abuso de analgésicos. Por quê? Caso você tome muito analgésico, o seu corpo causa tipo um vício, um processo vicioso no seu cérebro. Então, toda vez que ele sentir falta desse remédio, ele começa a reproduzir as dores. Olha isso. Isso não fui eu que inventei, eu peguei de um neurologista mesmo. Então, olhem só, a gente toma um remédio para essa dorzinha de cabeça, um remédio inofensivo, sem entender o que aquela dor de cabeça está tentando nos comunicar, porque todo sintoma quer dizer algo para a gente. Por exemplo, a minha dor de cabeça, muitas vezes ela vem da exposição a telas, notebook, celular, TV, sem o meu óculos, como eu disse que eu deveria usar óculos direto e não consigo. Então, minha dor de cabeça está dizendo, olha só, desliga tudo, para de ficar vendo isso. Claro que às vezes não é possível, é por isso que a gente tem o natural para nos tratar. Mas a dor de cabeça, ela sempre está tentando nos dizer algo. E aí, através desse vasculhar mesmo, você identifica o porquê que aquilo está acontecendo. Ah, estou realmente tomando pouca água, falta de hidratação tem a ver. Estou dormindo pouco, tem a ver. Ando muito estressada, totalmente a ver. Então, você consegue também identificar a raiz daquele sintoma e tratar também essa raiz. Por exemplo, se for uma insônia, a gente trata a insônia também de maneira natural. Essas minhas férias que eu peguei, que eu falei para vocês, né? Que eu peguei umas fériasinhas aí, vocês devem ter visto pelo Instagram. Eu encontrei a flor de colônia, que é uma flor que eu sempre falo que tem muita propriedade calmante, ansiolítica. E eu encontrei ela andando ali no meio da natureza e peguei. E o chá dela é incrível para insônia, para dor de cabeça também, até para aliviar, né? Quando tá latejando, a gente sabe como coloca a mão aqui, dá para sentir até que tá latejando, né? E eu tomei, e gente, parecia que eu tava totalmente zonza, assim, de sono. E quantas pessoas não tomam remédio para insônia, então, para dormir melhor e para dor de cabeça? Então, fica um compilado de efeitos colaterais extremamente desnecessários no nosso organismo. Isso causa diversos problemas que muitas vezes a gente não consegue linkar. Ou seja, você, igual eu tô falando, toma um remédio para insônia, ele causa dor de cabeça e tal. Então, é muito prejudicial. E foi esse o dado que eu anotei para vocês. Então, muitas vezes, você tomando o remédio para dor de cabeça vai te viciar e o seu cérebro, sem esse remédio, vai produzir a dor, porque ele já se tornou vicioso, ele se tornou adicto mesmo àquele remédio. Então, é muito, muito importante a gente tratar de forma natural. Já já vou mostrar para vocês algumas formas que a gente pode fazer em casa mesmo, com que vocês tiverem aí de mais facilidade. A dipirona, por exemplo, que também é super inofensiva, eu anotei aqui, ela pode desenvolver facilidade de desenvolver alergia, problemas de pele, pode ter alterações na medula, né, que é responsável por produzir as células sanguíneas. O paracetamol pode causar lesões no fígado. Sempre acaba indo as substâncias que a gente consome, acaba atingindo o fígado, que é um dos órgãos mais vitais, né, que a gente tem, assim, até em termos energéticos.
e ele pode causar lesão no fígado. Paracetamol, tão inofensivo, que a gente compra sem bula, igual eu tava falando. Enfim, anti-inflamatório, pode causar problemas gástricos, doença renal. Que mais? Triptano pode causar elevação da pressão, espasmos da artéria. Então, muitas vezes você toma muito, durante muitos anos, e aí daqui, sei lá, uns 5 anos você desenvolve pressão alta, hipertensão, e não entende de onde veio. E aí você faz o quê? Toma outro remédio para pressão alta. E aí esse remédio te causou um vício, então você está sempre alimentando essa indústria e tomando cada vez mais. Então a gente precisa entender isso, se tornar mesmo assim donas da nossa vida, né, da nossa saúde, ter essa autonomia para a gente se cuidar, se curar e não ficar jogando isso na mão de qualquer pessoa. Esse é o meu intuito, deixar vocês realmente autônomas na sua cura natural. Porque se a gente só fica, tô com dor de cabeça, fiz um exame, não é nada, fica tomando remédio. Vira uma bola de neve, você não entende porque a dor de cabeça vem, qual é a raiz causadora daquilo, fica só se entupindo, gerando outros efeitos colaterais, comprometendo órgãos, sistemas. E é fato isso, gente. Eu vejo, parece inofensivo o medicamento, mas eu não tomo mesmo. Eu prefiro não intoxicar o meu organismo com tudo isso, porque depois é muito mais difícil. Se você até hoje toma, se você anda tomando controlado, tudo bem, tem como sair disso. Igual eu falei, por muitos anos eu tomei de uma maneira bem desequilibrada, mas tem como a gente sair disso, né? Hoje eu já tô aí uns 7 anos sem nenhum medicamento, nem cólica, nem nada. Então é totalmente possível. E a gente não sabe lidar com a dor, né? E a gente é muito imediatista hoje em dia, no sentido de, se você quer, sei lá, saber uma informação do que aconteceu na Primeira Guerra Mundial, sei lá, você joga no Google, você tem essa informação. Então a gente é muito imediatista. Eu fico às vezes pensando, aliás, às vezes converso com os meus avós, que eles têm muita sabedoria, né? E aí eu falo, às vezes, com a minha avó, e ela, não, quando a gente queria saber uma coisa, nossa, esperava o final da semana para ir na biblioteca, para ir procurar. Então, olha a diferença, né? E hoje a gente é muito imediatista, ou seja, eu tô com dor, preciso sanar essa dor agora. Esses dias eu conversando com meu marido, um rapaz amigo dele, enfim, tava com dor no corpo inteiro, e ele é personal trainer. E aí ele tava com dor no corpo inteiro e ele foi na farmácia tomar uma injeção para poder dar aula. E aí eu comentei com meu marido, a gente ficou conversando um pouco. O meu marido, ele assim, ele gosta das coisas que eu falo, mas ele ainda não tá 100%, sabe? Muitas vezes eu consigo fazer com que ele não tome remédio e tal. Ele já se tratou de várias questões de forma natural, mas vira e mexe, sei lá, ele tá viajando agora, se ele tiver uma dor de cabeça, ele vai comprar, sabe? Eu tô trazendo ele, é a gente trazer, esse é o estímulo, a gente trazer, porque parte da pessoa, né? Não adianta você arrancar a pessoa, vem aqui e não vai mais tomar, ou vai aprender isso. Tem que partir da gente esse primeiro passo. Então, partiu de vocês, ótimo. Mas, enfim, aí ele tem esse amigo e ele foi tomar essa injeção porque ele precisava dar aula. E eu falei, olha só, o corpo dele tá dizendo, vamos descansar hoje. Não faça nada, preciso relaxar. E ele tomou uma injeção, que é uma bomba no organismo, e ele forçou o corpo, ele fez musculação. É assim, é quase que uma violência mesmo com a gente mesmo. Então, você não dá o tempo, exatamente o que a Leves falou, a gente não dá o tempo para aquilo, a gente não entender a nossa dor. Então, peraí, tô com dor, vou silenciar, vou parar. Claro, no dia a dia, nos nossos trabalhos, eu também não posso me dar o luxo de parar tudo e, tá bom, hoje eu estou com dor de cabeça, vou só ficar deitada. Muitas vezes isso não é possível. Ótimo, temos formas naturais de ter um tratamento bem rápido também, né? Não precisa ficar ali dias com aquela dor, não é isso. Não devemos, né? A gente deve entender a dor, entender o sintoma que ela está falando e, a partir disso, reconhecer e tratar. A partir do momento que você tem autonomia de escolher o que é melhor para você e também de entender o que estava sendo normal até então. Porque muitas vezes é o que a gente acha que é normal. E é o que eu sempre falo, existe uma diferença entre normal e comum. Não é normal, nós somos seres naturais, a gente veio da natureza. E olha o tanto que a natureza nos forneceu de possibilidade, de cura para tantas e tantas coisas, que só falta a gente
trazer esse despertar mesmo, trazer essa consciência e estimular mesmo. A gente já tem muitos estudos, tudo que eu trabalho de posologia, de indicação, é através de estudo clínico, estudo científico, não tirei dosagem da minha cabeça, sabe? É tudo realmente embasado, é claro que falta muito. Então, a gente se unir nessa corrente, a gente está aqui semanalmente falando sobre isso, vai trazendo cada vez mais esse despertar. Mas nesse início eu quis mais que vocês entendessem esse processo vicioso que acontece com alguns medicamentos, esses efeitos colaterais de medicamentos também, muitas vezes inofensivos, e entender de onde pode estar surgindo essa dor de cabeça e o que ela pode estar causando. Ficou clara essa parte, pessoal? Para vocês, me digam aí nos comentários se vocês entenderam isso. Dá para fazer em casa de forma muito simples, você simplesmente anotar realmente quando vem sua dor de cabeça, igual eu hoje sei que a minha, em geral, vem pela falta do meu óculos, então, pela exposição às telas. E aí, por exemplo, se eu viajo, eu sei que eu vou trabalhar e tal, eu sempre levo comigo esses itens que eu vou mostrar para vocês, que são muito fáceis da gente aplicar e não precisar ficar tomando remedinho. Remedinho, né? Entre aspas.